Olá, eu sou Mayara Padrão, este é o Obesidade em Pauta e hoje nós vamos falar a respeito de um problema que acomete muitas pessoas, sobretudo as que estão no processo de emagrecimento e acabam emagrecendo somente metade do corpo, digamos assim. Um problema que acomete principalmente mulheres e, apesar de ser reconhecido há mais ou menos 85 anos, ainda tem estudos muito escassos a respeito e desafios no diagnóstico e no tratamento do problema. Eu estou falando do lipedema e para conversar conosco, o Dr. Fábio Trujillo, que além de endocrinologista aqui da equipe do Hospital da Obesidade, é também presidente da Abeso e coautor de um artigo que foi recentemente publicado na revista Nature, em coautoria com diversas nacionalidades de profissionais, sobretudo brasileiros, sobre esse problema, trazendo não só os desafios, mas as perspectivas futuras de tratamento também. Não é isso, doutor? Seja muito bem-vindo. Eu te agradeço, sim, eu acredito que, primeiro, o assunto lipedema, ele é um assunto que está muito na moda. Exato. E hoje está muita gente se falando de lipedema e muita gente falando sem robustez científica. Então, isso dá uma certa margem para diagnósticos errados e tratamentos errados que, ao invés de melhorar, pode até piorar ou não resolver. E essa publicação que foi recente no Grupo Nature, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, ela é importante por quê? Porque primeiro que é um primeiro artigo com uma grande revisão, onde tem um número bom de brasileiros, mas tem duas grandes autoridades mundiais no assunto, que é o Dr. Phi e a doutora Vicença, que são referências mundiais nesse assunto. Então, eu acho muito bom falar sobre isso, por quê? Porque é algo que está hoje nas principais manchetes, né, de beleza, de tudo que se fala sobre isso. Porque existe uma abordagem muito estética também, né? Vamos explicar para quem nos assiste, então, para começar esse papo, o que é o lipedema. Bom, o lipedema, ele não deixa de ser um acúmulo de gordura, mas tem uma peculiaridade, que os adipócitos, eles são maiores e tem um efeito, e tem uma fibrose. Seria uma celulite exagerada, digamos assim, também? A celulite seria mais uma inflamação, né? Então, mas o lipedema, ele tem O aspecto visual. o aspecto visual lembra muito, por isso que às vezes é confundido. Sim. Mas a fibrose, que é como se fosse aquele tecido cicatricial, ele é fundamental dentro dessa fisiopatologia, dentro do diagnóstico do lipedema. E o lipedema, então, na verdade, ele está ligado muitas vezes a pessoas com sobrepeso ou obesidade, mas pode estar presente numa pessoa magra, predominantemente mulheres. Então, às vezes, achar que aquilo é uma gordura localizada, e aí se trata, se faz uma série de coisas, E o problema permanece. E é um problema que está ligado aos ciclos hormonais, sobretudo na vida de uma mulher, por exemplo. Adolescência, gravidez e menopausa também. Isso. Você falou uma coisa interessante, tá? Que há 85 anos foi descrito o lipedema. Sim. Só que ele só entrou como doença, fazendo parte do Código Internacional de Doença, recentemente. Então, se você não considerava uma doença, acabou sendo isso muito subdiagnosticado, tá? E ele é praticamente só em mulheres que acontece. E como se tem poucos estudos sérios a esse respeito, ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. E a maior parte dos estudos até agora, ele tinha muito uma visão do cirurgião plástico ou do cirurgião vascular e não aquela abordagem clínica, o olhar clínico. Mas o aparecimento ou o agravamento do lipedema tem muita relação com o estrogênio. Então a gente ainda não sabe ao certo o que, mas a gente vê que geralmente existe uma piora na puberdade da menina, na gestação
e na menopausa. Então, é um caminho que eu acho que nós estamos começando a seguir. Existe ainda no mundo poucos estudos a esse respeito, e dentro da ABESO a gente criou um departamento específico onde eu, como presidente, incentivo a pesquisa sobre o lipedema, justamente porque nós precisamos mais evidências para que a gente possa tratar melhor as pessoas. Porque a mulher, além do problema estético, a dor, a mobilidade é uma das grandes complicações do lipedema. Sem dúvida. Em relação a diagnóstico, o senhor falou que durante muito tempo o lipedema foi subdiagnosticado. Como é que ele é feito hoje? Que tipo de exame? Quais são os sintomas? Eu acho que a primeira coisa, e que hoje está muito esquecido na medicina, não é o exame físico. Né? Quantas vezes você vai no médico e o médico nem te ausculta, nem te examina. Então, às vezes você chega para tratar uma obesidade e o médico, às vezes, no máximo o que faz é olhar a tua cintura, ou então pede ali uma bioimpedância para ver o percentual de gordura, aquela coisa, mas ele não olha, tá? E é importante, acho que o primeiro ponto é o exame físico. Quando você olha, principalmente aqui na coxa, a parte mais alta, às vezes em braço, você vê que aquela é uma obesidade um pouco diferente, um pouco mais endurecida. Então isso já te chama a atenção, não que você não vai tratar a obesidade. Então esse na minha visão, e que essa revisão mostrou, um dos principais aspectos. Mas alguns exames como a ultrassonografia, por pessoas experientes, que vão identificar a fibrose, ou mesmo a DEXA, pode contribuir. Mas eu acredito muito que é o olhar, é o examinar. A detecção ali do problema fisicamente. E aí o senhor falou em tratamentos e falou em cirurgias, falou do cirurgião vascular e do cirurgião plástico. É um acúmulo de gordura. Que tipo de cirurgia, então, é feita no caso do vascular? No cirurgião plástico, eu imagino que seja uma lipoaspiração ali para retirar o excesso de gordura. Mas no caso do cirurgião vascular, como é que ele pode ajudar? Sim, eu acho que a primeira coisa que é importante, tá, quando a gente fala isso, é que nós não podemos esquecer que o tratamento da obesidade e do sobrepeso para aquela mulher é importante, tá? Então, até pouquíssimo tempo atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, acreditava-se que tratar o peso não resolveria o lipedema para quem conhecia o lipedema. E aí você tinha mulheres que às vezes estavam bem acima do peso, perdiam peso, mas ali naquela região ficava. E então aí também é um diagnóstico que você pode fazer. Às vezes você não percebeu, mas de repente aqui não melhora. Emagrece só a metade do corpo. Da cintura para baixo continua com aquele aspecto de obeso. Isso, mas os estudos melhoraram. Quando você avalia uma pessoa, então, que tem lipedema, a principal queixa dela, além da estética, é principalmente dor e mobilidade, tá? Dificulta a mobilidade e a dor. E o perder peso, com uma boa fisioterapia também, a própria drenagem linfática seria... Então a gente não precisa partir para a cirurgia de imediato, tá? Agora, é claro que naquelas mulheres que você não conseguiu isso, a cirurgia, sim. E aí, tanto, eu vejo uma função muito mais na experiência do cirurgião plástico em relação a fazer essa lipoaspiração e do vascular, que também pode atuar ali preservando os vasos linfáticos. Porque a circulação também fica comprometida. A circulação fica comprometida. Então, na verdade, você descomprime aquilo. A dor, na verdade, muitas vezes é porque aquilo está comprimindo. Então, o que eu vejo é que existe sim o papel da cirurgia para
especificamente o lipedema, a lipoaspiração com essa preservação do tecido linfático, retirando mais a fibrose, é talvez o fator mais importante. Então, quando a gente conversa, e aqui no Hospital da Obesidade a gente está começando também a trabalhar essa parte, porque faz parte da pessoa, muitas vezes, que está com obesidade. Eu acho que o cirurgião tem que ter experiência nesse tipo de cirurgia, tá? Mesmo aquele que já faz lipoaspiração, aí tem que ter uma experiência em lipedema. Sim. Exercício físico ajuda ou atrapalha? Ou depende? Depende. Fazer exercícios sempre ajuda. E aí, no caso do lipedema, você tem que evitar exercícios de alto impacto fora. Então, a fisioterapia ela é importante, o fazer exercício considerando que essa pessoa não tenha dor, isso vai ajudar, principalmente aqueles exercícios que valorizam a mobilidade, tá? Porque a grande dor de grande parte das pacientes é o se mover, é o andar, é o caminhar. Então você trabalhar isso faz toda a diferença. Então não é qualquer exercício. Por isso que até o educador físico ou o fisioterapeuta que for cuidar precisam ser experientes em lipedema. Medicação. Existe alguma medicação específica já para tratar? O senhor que fala nesse artigo também sobre projeções futuras. Existe tratamento medicamentoso eficaz para o lipedema? É um problema que teria cura ou ele é uma questão que vai precisar ser administrada durante a vida inteira do paciente? Um problema, uma doença crônica, como a obesidade, Sim. que vai precisar ser administrada de forma contínua. Muitas vezes, se essa pessoa estiver acima do peso e tiver indicação para o uso de uma medicação para obesidade, vai melhorar o quadro clínico, não vai melhorar, digamos assim, não vai ter um impacto tão grande no lipedema, mas vai melhorar a dor, você vai melhorar o movimento, a mobilidade. Então, tem esse papel. E uma das perguntas, até que é discutido ali no artigo, é sobre cirurgia bariátrica, né? Será que a cirurgia bariátrica poderia? É o mesmo raciocínio. Se a pessoa está muito acima do peso, claro, tem a indicação, vai haver uma melhora, mas não vai existir, às vezes, a melhora da dor. E aí, tratamentos baseados na dor, eu acho que eles vão ganhando agora novos cenários em pesquisas, mas por enquanto aquele tratamento de ouro, né, para quem não teve a melhora com a perda de peso, com a fisioterapia, com o exercício, é a cirurgia. Fatores genéticos, eles influenciam ou não? Sim. Sem dúvidas que nessa extensa revisão, eu acredito que seja a maior revisão no assunto até hoje publicada, tá? E ela mostra claramente que existe uma predisposição genética, mas ela é multigenética, digamos assim, não é um gene, não foi encontrado um gene específico. Como no caso da obesidade. Da obesidade, a obesidade também é poligênica. Agora, a obesidade, existe um tipo de obesidade que ela é monogênica, tá? Que aí é um caso específico, mas no caso do lipedema, agora a maior parte da obesidade é poligênica. Sim. E do lipedema também, mas tem sim um fator familiar importante. Então, porque às vezes a gente faz o diagnóstico na mãe, aí a mãe fala, poxa, minha filha, ela não está acima do peso, ela faz exercício, ela está sempre queixando do peso nas pernas, porque peso nas pernas também é uma das características, e parece que tem uma gordura localizada, já fez vários tratamentos e não resolveu, aí você fala, espera ela vir aqui,
Aí na hora que você vai olhar, Exato. entendeu? E seria o endocrinologista o especialista que ela deve procurar de imediato, ou que outras especialidades médicas podem ajudar? Eu penso que o endocrinologista, porque eu sempre chamo a atenção para endocrinologia e metabologia. Ou seja, eu não gosto de ser chamado de endocrinologista, porque a especialidade é endocrinologista e metabologista. Então, ele é uma das pessoas, quando bem treinado, ele pode estar ali na equipe. Mas um dermatologista Multidisciplinar também. é multidisciplinar. Mas, por exemplo, às vezes, isso vai para um dermato, que também pode atuar, tá? Um clínico também pode atuar. Agora, é transdisciplinar, vai precisar de um fisioterapeuta. Eu tenho um caso de uma paciente, por exemplo, que foi tão traumatizante para ela isso, que ela tem um acompanhamento psicoterápico bem forte também. Então, é realmente fazer essa individualização que vai fazer a diferença. E o profissional que vai lidar com isso, ele tem que ser experiente. Então, até então, como a maior parte das pesquisas eram sob o olhar do cirurgião, então acabava sendo uma doença sempre tratada pelo cirurgião. E agora, não, ela começa não, já há um certo tempo, ela ganha um espaço nos consultórios dos endocrinologistas e metabologistas, dos dermatologistas, dos angiologistas e também dos nutrólogos. Nutrólogos e cirurgiões plásticos. O importante é saber fazer o diagnóstico, saber olhar, estar atento, tratar. Voltando a falar de exercício físico, por ser ali um acúmulo de gordura também acima do comum, o aumento da massa muscular nas pernas ajuda a melhorar o aspecto? Você acha que a musculação em si pode ser uma aliada nisso? Olha, é um pouco polêmico isso. Dentro das nossas pesquisas, o que a gente viu é que, claro, que quanto menor o percentual de gordura, melhor. Mas a massa muscular, especificamente, ela, claro, vai ajudar você a fortalecer, a ter maior mobilidade. Verdade. Mas se aquela fibrose tiver uma característica mais inflamatória, de dor, talvez não. Então, por isso que cada pessoa no teu consultório, ela tem que ser vista de uma forma. Por isso que o educador físico tem que saber trabalhar essa paciente. Sim. Por quê? Porque todo paciente, se você visa a perda de peso, a perda de percentual de gordura, e eu te falei que o adipócito é um pouco diferente, você visa meio a preservação de massa muscular. Então, a alimentação também ela tem um impacto muito importante e que às vezes a gente não fala. Eu não estou falando de uma dieta restritiva, mas eu estou falando de uma dieta, de uma alimentação saudável. Que tipo de alimento a gente pode evitar para agravar o problema, falando em dieta, doutor? Bom, Os alimentos que são naturalmente classificados como anti-inflamatórios, por exemplo. sim, mas eu vejo que eu acredito muito na sustentabilidade. Eu acho que sempre que eu tenho oportunidade em conversar sobre alimentação, eu gosto de dizer que as coisas estão mudando muito. Então antes se falava, olha, isso aqui é proibido, isso aqui não funciona, isso aqui é perigoso, não pode. Evite o Ou glúten. É claro que tem pessoas que precisam da restrição do glúten porque tem alguma alteração, ou da lactose. Mas hoje o que eu vejo de mais impactante e também para o lipedema é a parte dos ultraprocessados, que são aqueles alimentos muito industrializados ou que sofrem processos maiores de industrialização. Quanto mais natural a alimentação, melhor o lipedema vai. Melhor para e melhor para toda a saúde, né? É aquilo que nossos avós faziam, né? E isso é uma coisa que às vezes não precisa de dinheiro.
né? Porque Depende, eu vejo torna a alimentação muitas vezes até mais barata, né? Quando você desembala menos e descasca mais. Agora depende de onde essa pessoa mora, mas eu vejo no interior, por exemplo, aquela galinha, né, do quintal, aquele ovo, aquela horta, aquele alimento ali, tá ali, né? Agora, às vezes, tem lugares que a gente chama de desertos alimentares, tá? Que são lugares onde a alimentação saudável ela é cara, porque é difícil chegar. Então, o que chega fácil e barato é o ultraprocessado. Então, além da alimentação, dessas dicas, ajustes no dia a dia de uma mulher que possui linfedema e que possa melhorar esse aspecto, coisas que ela precisa implementar ao estilo de vida dela. A primeira coisa é ela não se contentar, tá, com apenas o diagnóstico. Não, eu acredito que ela, ao ter esse diagnóstico, ela tem que buscar o máximo de melhora para ela, tá? E por quê? Eu tô falando em qualidade de vida, certo? Porque senão, fica assim e vamos embora. Então, não existe muito segredo do ponto de vista do dia a dia. O que todos nós precisamos ter. Alimentação saudável. Exercício, aí nesse caso, adequado. O lipedema é uma gordura, por exemplo, a gente no tratamento da obesidade fala muito do sono. Não que o sono não seja importante no lipedema, porque até muitas pessoas estão com obesidade, mas a privação do sono, ela leva a uma coisa chamada resistência à insulina, que vai levar muitas vezes a doenças cardiovasculares, que vai levar ao diabetes. E a gordura do lipedema, ali ele tem uma característica que ela não é metabolicamente aumentando a resistência insulínica. Então, ali é um diferencial. Mas a alimentação saudável faz parte, o exercício, o sono, claro, o gerenciamento do estresse, também a gente fala muito, mas muito mais o gerenciamento do estresse e o sono, muito mais para a pessoa com obesidade, tá? Pedema, alimentação mesmo saudável, fazer exercício. Drenagem linfática, você já falou que ajuda bastante. Ajuda. Agora, é importante que a fisioterapeuta tenha uma experiência também nisso. E uma coisa que eu acho importante é que muitas vezes, e por isso que eu acho que talvez uma das grandes contribuições desse artigo para a ciência é que existia e existe ainda muitas promessas falsas em alguns lugares. E aí essa pessoa chega lá e é oferecido uma série de tratamentos que não são efetivos e que ela vai, além de não resolver o problema, muitas vezes a gente não sabe a segurança, ela vai gastar muito dinheiro. E eu acho que a simplicidade em encarar um problema é o X da questão. Ou seja, não resolveu a mudança do estilo de vida, está complicando a qualidade de vida dessa pessoa, vamos então já para a cirurgia e não ficar fazendo uma série de coisas. Claro que a fisioterapia é importante, mas a gente vê aí cada coisa que eu fico impressionado, tá? E que as pessoas gastam acreditando que aquilo vai ser melhor. É verdade. Então, para finalizar, o senhor quer deixar mais algum recado para as mulheres que, de repente, ainda nem sabem que tem esse problema e que, a partir desse papo agora, podem se perguntar, será que eu tenho lipedema? O que eu posso fazer? Eu acho que eu quero deixar 2 grandes recados, tá? Um recado para a comunidade médica. Com licença, um pouco aí. Eu teria como falar o recado olhando para a câmera? Sim. Explica mais, tá legal. Eu queria deixar 2 recados, tá? Um recado para a comunidade médica ou dos profissionais de saúde e outro para os pacientes. Então, na comunidade científica, tá? E para as pessoas que lidam com isso, a atualização nesse tema é algo
que está numa velocidade muito grande. Então, é muito importante que estejam atualizados, que busquem essa informação e entenda que não é simplesmente tratar a gordura. E aqueles que não estão acostumados, quando perceberem que uma paciente perdeu peso, mas continua queixando de uma gordura localizada ali na perna, ou no braço, e com dor, ou com peso, que pense no lipedema. E para a mulher, e para a pessoa, eu acho que aí vai o principal impacto disso. Ela, muitas vezes, ela atribuía aquilo à minha genética. É o meu tipo de gordura, eu não resolvo isso. Não. Agora é importante que ela olhe para aquela gordura na perna que está estranha um pouquinho, que não responde a uma perda de peso normal, como se tem, e pense, poxa, será que eu não tenho um lipedema? E aí procurar alguém que entenda disso para que seja examinado. Aqui no Hospital da Obesidade a gente tem vários profissionais com experiência nisso e que trabalha isso de forma bastante séria. Então esse é o recado que eu tenho para deixar. Está a mulher, tanto magra quanto aquela acima do peso, tem que estar atento para um possível lipedema. Maravilha, entender o corpo muda tudo. Muito obrigada pelo papo, Dr. Fábio Trujillo. A gente vai encerrando por aqui, mas você pode compartilhar esse conteúdo com quem você acha que também vai se interessar por esse tema. Nós temos aqui muitos insights positivos, que você se cuide e a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui nos canais de comunicação do Hospital da Obesidade. Até lá!